Boa noite, pessoal. Bem-vindo todos que vão participar, né, para a gente aprender mais um pouco. Na verdade, o Covid é um desafio contínuo, né? E, de fato, assim, a gente precisa realmente estar sempre juntando forças para conseguir chegar a um consenso, né? E que um ajude o outro nesse consenso. Deixa eu ver se o doutor Eduardo já chegou por aqui. Acho que agora foi. Boa noite, doutor Ô, Eduardo. Vale, tudo bem? Tudo bem, e o senhor? Tudo tranquilo. Estamos aqui outra vez nesta conversa. Hoje é um dia mais feliz. Pois é, exato. Há 2 meses atrás, quando a gente começou a fazer, né, a primeira live que a gente fez, era um momento de tanta incerteza, né? Não que ainda a gente não tenha muitas incertezas, mas porém, bem menos do que naquela época, né? Do que no Exato, início de abril. exato. As incertezas agora são outras, né? Tange realmente o retorno, né? A probabilidade de retornar à vida normal, né? Enquanto naquela época era a, a, as dúvidas em relação a como conduzir a vida naquele momento, né? Então, realmente circundava muita angústia, muita incerteza. Era um momento que estava, de fato, colapsando já o sistema de saúde. E nesse momento, a gente já tem um momento mais tranquilo, né? Porém, outras dúvidas vão surgindo, né? Porque, como eu estava falando antes aqui, o Covid é desafiador diariamente, né? Então, diariamente a gente descobre algo novo sobre ele e algumas situações intrigantes, né? Por exemplo, a questão da imunidade. A questão, a questão da imunidade é uma questão que intriga muito a gente, né? E que deixa muita gente temeroso, né? Ora, eu tive clínica de Covid, tive PCR positivo, né? Ou seja, SARS-CoV-2 detectável através da técnica do RT-PCR. E aí a pessoa vai ansiosa, angustiada para fazer a sorologia. É tanto que os laboratórios estão abarrotados de solicitação de sorologias. E quando faz a sorologia não reagente, né? E aí vem aquela angústia toda, né? Mas como não reagente? Se eu tive clínica, se eu tive PCR, né? E a gente está vivendo bem esse momento dessa, como eu falei, né? As angústias vão mudando e agora é outro tipo de angústia. E uma delas é essa questão da imunidade. E aí começa, será que de fato eu consigo combater frente ao agente ou não? Será que com esse IgG não reagente eu estou novamente suscetível? O que é que o senhor acha, doutor Eduardo? Bem, como eu comentei, hoje era um dia mais feliz dentro desses últimos meses. Nós, na semana passada, teve um artigo com 74 pessoas que demonstrou que a IgG cai ao longo de poucos meses. E isso deixou as pessoas muito preocupadas. Não havia a certeza de quem já teve se ia ter.
Eu acho que a internet do Dr. Eduardo travou. Deixa eu compartilhar novamente com ele. Pronto. Vamos esperar um pouquinho só para ver se o Dr. Eduardo consegue retornar, né? A internet dele está dando algum problema. Oi, Ale, voltou? Voltou. Então, como eu ia começando, vou repetir. Então, hoje é um dia importante. A gente, a semana passada, fomos surpreendidos com a informação que a IgG caía em pouco tempo, em 2, 3 meses. E isso fez todas as pessoas ficarem preocupadas. A doença não dá imunidade, pode ter outra vez. Então, o tão sonhado passaporte era algo que não era verdade, mesmo aquelas pessoas que faziam IgG positivo. Então, hoje saiu um estudo demonstrando a importância da imunidade celular. Eu vou tentar traduzir para o público leigo. A imunidade, tem a imunidade inata, que são o quê? São as células do organismo que já estão ali prontas para qualquer defesa, os linfócitos, os macrófagos, de qualquer agente externo que a beta ela vai lá e pega e destrói. Tem a imunidade humoral, que é aquela que vai dar origem aos anticorpos, a IgA, a IgM, a IgG. E tem a imunidade celular, que é os linfócitos T, CD4 e CD8. Então, hoje, saiu um estudo demonstrando que no SARS-CoV parece que a imunidade celular, aquela que não é medida por anticorpos, desempenha um papel muito mais importante do que a gente pensava na imunidade do paciente. E isso leva a várias reflexões.
Então, e há várias explicações que a gente não conseguia entender como é que esse anticorpo caía tão rápido. Por que pessoas que tinham PCR positivo e não tinha IgG positivo depois de 2 ou 3 semanas? Então, parece que a imunidade celular ela é fundamental e ela é robusta. Essa é a grande notícia. A pessoa que tem COVID faz imunidade celular de qualidade que permite a imunidade. Era muito estranho a gente não ver pacientes se reinfectando. Então, houve algumas histórias lá na China, no mês de março, de algumas possibilidades de reinfecção, mas durante toda essa pandemia na Itália, Espanha, Estados Unidos, não aqui também não observamos reinfecção. Isso. Então, era muito pouco provável, como eu comentava, que esse vírus fosse tão diferente assim de todos os vírus. Então, hoje, com a comprovação da importância que também tem a imunidade celular nos... É verdade. Estava virando pavor, né? Todo mundo se questionando se de fato teve Covid e vai pegar Covid de novo. Eu acho que travou novamente a internet do Dr. Eduardo. É o Covid. O celular do Dr. Eduardo está infectado pelo Covid, pelo novo coronavírus, só pode. Entrei de Doutor novo. Eduardo, o senhor tá longe do seu... Não, estou perto. Tá perto? Não, estou perto do Modo. Não sei porque ele está hoje querendo me derrubar. É o SARS-CoV-2. Ô Lu, ô Ale, e qual a tua opinião sobre a volta às escolas, você também como mãe? Diga aí o que é que você pensa sobre isso, já que você é pediatra, mãe, infectologista, estudiosa do Covid. Sua filha vai para a escola em agosto, conte aí a gente. Vamos lá. Então, assim, na verdade, essa é o grande X da questão nesse momento, envolvendo os pais, crianças, educadores, né? Realmente é uma dúvida cruel. A problemática toda da faixa etária pediátrica não é o temor de que a faixa etária pediátrica evolua grave. Tivemos algumas situações graves, tivemos algumas situações atípicas, vamos ter ainda mais situações atípicas, porque como a gente falou no início, o SARS-CoV-2 ele é muito imprevisível, ele é irreverente, inclusive, né? A cada dia surge alguma coisa nova. Mas a faixa etária pediátrica no Brasil não fugiu do perfil do perfil de clínica, né? No contexto de clínica, do que a gente viu lá fora. Então, assim, a gente até tinha medo de que fugisse, porque as nossas crianças, especialmente as crianças de baixa renda, são crianças que têm uma alta incidência de anemia carencial, de hipovitaminose. Então, isso poderia facilitar uma evolução grave frente à infecção pelo SARS-CoV-2. Mas, graças a Deus, Deus é brasileiro e protegeu nossas crianças. E, de fato, a gente não observou isso, né? As que evoluíram grave, de fato, tinham algum fator de risco, uma ou outra não tinha, assim como adultos e idosos e pacientes com comorbidades também. Né? A problemática na escola é manter essa escola, primeiro, do ponto de vista estrutural, desinfectada, os profissionais bem treinados, né? A escola precisa, de fato, treinar bem os profissionais, tanto em relação à manutenção da desinfecção, como no contato com as crianças, com os adolescentes, e
o treino também das crianças entre si, porque depois de 3 meses afastados, é evidente que eles vão querer se abraçar. Não é estranho se não quisessem abraçar a professora, abraçar a auxiliar, abraçar todo mundo da escola, abraçar os amiguinhos. E nesse abraço, nesse toque, aí é que está o problema. Né? E aí a problemática não é a criança pegar o novo coronavírus, especificamente, e evoluir grave. Nossa preocupação é essa criança levar o novo coronavírus para uma vozinha, para um vozinho, para uma pessoa em casa transplantada, ou mesmo em outros locais que ele frequente. Né? Então, o nosso medo é esse. Então, na verdade, isso tudo vai depender muito, né, doutor Eduardo, não sei se o senhor concorda, do perfil epidemiológico agora de julho, né, e do treino das escolas. As escolas realmente têm que estar bem inseridas junto com os profissionais de saúde para poder preparar o espaço, preparar os profissionais de forma que a gente possa conduzir com o menor contágio possível. Contágio vai ocorrer. Não tem como, não tem como. Né? Até porque a gente sabe que não é só através dos perdigotos, das gotículas, né? Mas também tem o contágio através da superfície. Mas a gente precisa treinar para que, de fato, as escolas estejam mais adaptadas e que consigam diminuir esse potencial de infecção e esse potencial de aglomeração. E o senhor, que está especialista nessa parte? Eu penso parecido, mas com algumas diferenças. Eu acho que a escola é fundamental que toda ela estabeleça um plano de metas, como vai ser a entrada e a saída, não pode ser no mesmo horário, o recreio tem que ser em horários diferentes, as atividades em EAD vão continuar, é importante que tenha intercalar um dia presencial, outro dia em casa. Para quê? Para que as turmas sejam pequenas, que seja mantido o distanciamento da banca de cerca de 1,5 metro, que a lavagem das mãos seja reforçada como algo diário, 2, 3 vezes em cada turno. Eu comentei ontem, o bom dia da tia bom dia, tia, vamos lavar as mãos. Mas acontecerá um dia, após a gente ter uma estabilização desta curva de pelo menos 4 semanas, especialmente Recife, que está em uma tendência de estabilização, diferente de Caruaru, de Bonito, que o Agreste ainda está em plena ascensão, Recife está mais estabilizado. Eu acho que a gente não pode botar os meninos eternamente em uma bolha. Quando a situação epidemiológica permitir, aí eu ressalto mais uma vez, 4 semanas mantida de tendência, porque logicamente que isso só obedece um dia após o outro, mas de uma tendência mantida. E as escolas tiver toda essa preocupação com a lavagem de mãos, com o distanciamento social, eu acho que as crianças em agosto ou em setembro precisarão sim retornar a alguns dias de atividade presencial na escola. Até porque a gente tem também que lembrar que esse distanciamento, esse isolamento, esse distanciamento também tem consequências na saúde mental. E a gente já está observando bem isso, né? O grau de ansiedade nas crianças está enorme. Isso. Né? E aí não só esse transtorno de ansiedade, mas outros transtornos também podem advir por conta da persistência desse distanciamento. Então a gente tem que abrir o leque, abrir a cabeça da gente também e pensar na criança como um todo, né? E não só particularizar. Concordo com o senhor em relação a isso totalmente. Então, perguntando aqui sobre exame, já que eu falei que a imunidade celular é importante, então, que exame faremos? Não é que nós teremos que fazer a pesquisa das células T, que isso é mais em estudos de pesquisa.
mas é mais para tranquilizar e para dizer que IgG negativo ou IgG em queda não significa perda da imunidade, porque isso é só imunidade humoral. Então, talvez o mais importante para o SARS-CoV seja o que a gente não vai aferir, que vai ser a imunidade celular. Mas os exames continuam o mesmo. Para quadro agudo, RT-PCR. Para saber o acompanhamento, IgA, IgM, IgG, mas interpretando que elas podem estar baixas e não significar perda da imunidade, como foi um verdadeiro caos a semana passada com essa informação. Isso, exato. Doutor Eduardo, só voltando um pouquinho à questão das escolas, que é o que está bombando de perguntas. E aí perguntaram se crianças asmáticas podem ir para a escola. Veja, retornando às aulas, as crianças asmáticas controladas, elas devem ir sim. Quando a gente fala que a asma é um fator de risco, é a asma não controlada. A asma controlada, ela não é fator de risco. Né? Então, as crianças asmáticas controladas, elas devem ir sim. Em relação aos esportes não vão ser liberados de início, né? De início vai ser liberado o retorno às aulas, paulatinamente, com toda a organização, com distanciamento. E aí, com o passar do tempo, que realmente a gente vê que as escolas estão adaptadas, que as crianças estão mais adaptadas, e que a curva começar a decrescer, porque só lembrando que a curva não está caindo, a curva está no platô, né? Então, ela vinha ascendendo, está no platô, dá uma oscilada, mas continua no platô. Quando essa curva começar a decrescer e que realmente os nossos serviços de saúde não estiverem, permanecerem, né? Com uma boa margem de segurança, principalmente nos centros de terapia intensiva, aí sim dá para começar a liberar outros esportes. Que, assim, esportes, quando a gente fala esportes, é uma ampla gama de esportes. Né? Até caminhar com a criança na praia é um esporte, andar de bicicleta também. Eu acho que quando elas estão se referindo a esporte, é mais aquele esporte coletivo. Com contato físico, exato. Contato físico, esse que não vai ter. Agora, o esporte aeróbico vai continuar, gente. Brincar, exato. correr, andar de bicicleta, a própria natação. Então, o SARS-CoV não resiste ao cloro. Então, a criança poderá, mantendo o distanciamento entre elas, poderá sim retornar à natação. Então, correr, brincar, essas atividades poderão ser retomadas já com as escolas. Agora, os esportes coletivos que não deverão ser realizados, e eu me preocupo especialmente com os pequenininhos. Daí é um conselho para pergunta em relação as famílias aí. Então, os menores de 2 anos, se puder ficar em casa, devem ficar em casa. Né? Entre os fatores de risco em pediatria está exatamente os menores de 1 ano. Então, eu acho que os menores de 2 anos que não sabem usar máscara, que essa máscara poderá ser até risco de sufocação, de contaminação, de preferência ficar em casa. Os pré-escolares de 2 a 5 anos, aí a família precisa já ensinar como deve ser o contato ao retorno, porque é que não vai poder mais abraçar o coleguinha, abraçar o amiguinho, abraçar a tia, qual a importância de botar e tirar corretamente a máscara. Eu acho que é uma etapa, eu entendo que os pais estão angustiados. A troca das máscaras, né, doutor Eduardo? Isso, né? Tem agora, que ir o saquinho com as limpas e as sujas. A gente vai ter mais um detalhe, mais uma necessaire dentro da bolsinha, né? Além dos lápis, além dos tojos, além da roupinha, os menores, vai ter também as duas necessárias, da máscara limpa e da máscara suja. E a minha preocupação com a ansiedade e a dificuldade de adaptação quando eles retornarem. Vão retornar com medo, alguns tiveram perdas familiares, estão vendo a televisão aí o dia inteiro
falando de morte, de Covid, não sei o quê. Então, é muito comum que elas cheguem ansiosas, cheguem rebeldes, desobedientes. Isso. Então, a escola tem que estar com esse olhar para essa criança que está super ansiosa. Tem que estar com a equipe psicopedagógica bem preparada. Bem preparada para recebê-los. Mas eu acredito que após uma estabilização da curva, a gente tem que retornar à vida, gente. Temos que... Eu tinha comentado com a Lei que hoje eu queria fazer uma live com notícias boas. Então, a primeira é da imunidade. Não se preocupe em quem perdeu o IgG, em quem a IgG está baixa. É muito pouco provável que alguém que já teve Covid e teve a sorologia, mesmo que baixa ou que caiu, ela tenha Covid outra vez. Ia ser contra tudo que a gente sabia de infecções respiratórias virais. Então, fiquem tranquilos em relação a essa imunidade. Essa é a principal mensagem do dia de hoje. E a semana passada, como o senhor disse, foi um pavor mesmo, viu? Todo mundo apavorado. Né? E aí perguntaram aqui, doutor Eduardo, se uma criança com asma, ela responderia em relação à imunidade celular da mesma forma que uma criança que não tem asma. Responderia sim. O linfócito, o CD4 e o CD8, ele responde bem com o paciente asmático. Não seria essa a questão, não. Seria só a asma não controlada que precisaria continuar em atividades à distância. Vamos para as vacinas, Ale? Outra notícia boa. Realmente, vacina é o que a gente mais espera, né? Na verdade, é a notícia auge, né? É o que a gente mais espera. Então, a gente tem 140 vacinas em estudo, temos 22 em estudos clínicos, e a notícia hoje é o seguinte: uma vacina da China, ela foi autorizada e aprovada por um ano para ser administrada nos soldados chineses. Então, mesmo antes da conclusão da fase 3, do estudo de fase 3, o estudo de fase 2 foi tão convincente que eles optaram por hoje liberar a vacina para os soldados chineses, não fazendo parte do estudo de fase 3, mas administrando realmente já dos soldados. Então, essa é uma boa notícia. Nós já temos hoje uma vacina sendo usada, não mais em pesquisa. A fase 3 vai começar, eles vão acompanhar, mas eles estão assumindo este risco de fazer esta vacina mesmo antes do resultado da fase 3. Então, eu acredito que daqui para dezembro, janeiro, a gente tenha realmente uma vacina, ou 2 ou 3 vacinas, que é o que se espera. Agora, precisa ter cautela. Do mesmo jeito que no começo a gente tinha toda uma urgência em saber qual droga trataria, a gente tem que ter uma cautela qual das vacinas vai funcionar efetivamente, né? A China optou por fazer sem estudos de fase 3 em um grupo específico, que são os militares. Isso. Vamos ver como é que isso se comportará, mas a boa notícia é: teremos sim vacina para a Covid, tem 5 plataformas diferentes, e no próximo ano a disponibilidade desta vacina deverá estar para os países com maior incidência, como o Brasil. Outra boa notícia, né? O Brasil está participando de 2 estudos de fase 3, provavelmente vai participar de outros estudos de fase 3, então a gente estamos com o pé dentro da pesquisa das vacinas. Então, essa notícia é excelente, né? Excelente, e traz uma esperança enorme para 2021. Né? Se Deus quiser, meu Deus. Esse ano passará e a gente está lá. Assim,
me perguntam muito, essa doença ficará ou desaparecerá? Essa é uma doença viral respiratória que a gente vai ter que conviver por muitos Pro anos. resto, eu acredito que para sempre. Para sempre. Vai ser Para mim é para sempre. outra gripe, Isso. só que é causado pelo SARS-CoV-2. Ela não vai desaparecer. Só que ela não vai ter uma outra epidemia como essa de 2019 e 2020. Isso. Mas ela está aí, vai continuar, viu, gente? Mas vai continuar em um outro cenário, com a vacina, e sem pandemia. Mas ela vai continuar sim. Exatamente. Olha, e as máscaras? Vão continuar para sempre? O que é que você acha? Isso é a pergunta, né? Muita gente diz assim, minha gente vai viver a vida toda de máscara. Eu acho que, na verdade, vai ser difícil agora a gente se adaptar a sair sem máscara, né? Mas o que, pelo menos, os grandes estudiosos de máscara recomendam é que se mantenham as máscaras, o uso de máscara rotineira, quando se expor, claro, né? Até pelo menos o final do ano. Então, eu concordo plenamente, e a gente está aqui com um público leigo importante, de pais e mães. Então, até, na verdade, surgir a vacina e começar a ser administrada na maior parte da maior parcela da população, de fato, deve manter. Principalmente quem é do grupo de risco, né? Sem dúvida. Agora, eu diria todo mundo, Ale. Para mim também, mas eles colocam mais o grupo de risco. Todo mundo, eu acho que tem algumas coisas que estão muito bem comprovadas na pandemia. Isso. Uma é lavar a mão com água e sabão várias vezes ao dia. Isso é fundamental para a prevenção do Covid e isso é comprovado cientificamente. Continuar lavar as mãos várias vezes ao dia. Ou com álcool gel ou água e sabão. Na verdade, prevenção para todos. Para tudo. Né? Isso. Segunda coisa para o Covid, máscara. Mesmo a máscara de pano, de dupla face, que tinha 2 camadas, pelo menos, ela é totalmente eficaz na prevenção do SARS-CoV. Não para a pessoa que está usando a máscara, mas para a coletividade. Isso. Então, isso deve ser incorporado por todos. Eu não penso só em mim, mas eu penso também no próximo. Isso. Então, e foi um dos grandes ganhos dessa pandemia, né? A gente não tem que olhar também o que trouxe de positivo, foi o cuidado com o outro também. E a terceira coisa vai ter vacina, certo? E é uma coisa inédita, né? Porque a gente tinha vacina, era feita em 5, no mínimo, a 15, 20 anos. E teremos esta vacina um ano e meio após a pandemia, certo? Então, com tecnologias realmente bem interessantes, eu acredito que teremos sim. Eu não afirmo que teremos em dezembro vacina disponível para ser aplicada no Brasil. E aí, é algo que eu me preocupo, é com a distribuição desta vacina entre os países ricos e os países pobres. Os pobres, exato. Isso. Eu não tenho dúvida que os fabricantes vão privilegiar primeiro os seus países, eu não tenho dúvida disso. Mas eu tenho também uma convicção que há toda uma pressão mundial para que estas vacinas sejam distribuídas com quem mais precisa. Sem dúvida. Quem é que mais precisa? Os países que estão tendo um quantitativo de casos tão grande como Estados Unidos e Brasil. Por isso que eu sou esperançoso que no próximo ano a gente tenha aqui as vacinas e aí sim a gente possa dar por encerrado este capítulo da pandemia. Eu creio. Mas não do vírus, ele veio para ficar. Vai passar para sempre. Ele veio para ficar. E aí, doutora Patrícia Bezerra está até salientando aqui, usar a máscara corretamente, né? Isso. De fato, a gente vê muita gente por aí usando a máscara, mas debaixo do nariz, aqui em região submentoniana, né? Pendurada na orelha. Então, salientar que, de fato, a máscara tem que estar adequadamente colocada, né? Cobrindo toda a região do nariz e boca, lateral, para evitar que, de fato, haja contaminação pelas laterais, por cima da parte das narinas, né? Então,
observar bem a colocação das máscaras. E Por isso evitar que a contaminação, né? Por isso que a gente se preocupa tanto com os pequenininhos de 2 a 5 anos, né? Isso. Que esse uso de máscara sem tocar na frente vai precisar ter realmente Isso. os auxiliares de turma junto com as tias para quando acontecer este retorno, ele aconteça de forma segura. Então, a escola e o troca-troca das máscaras, né? Isso não poderá acontecer de jeito algum, certo? Mas, assim, é um risco que, por sorte, a gente tem as crianças com quadro muito mais leve, muito mais assintomático. Exato. Certo? Por sorte, nós teremos isso. Doutor Eduardo, tem uma pessoa, algumas pessoas, mas uma que está insistindo muito na questão dos ar-condicionados nas escolas. Vamos lá, vamos falar sobre isso. De preferência, as atividades externas deverão ser sempre privilegiadas. Então, o parquinho, ter aula ao ar livre sempre que é possível. As escolas que têm janela, abrir as janelas e não ligar ar-condicionado. As classes que não têm janela, que isso não é possível, a recomendação da limpeza do filtro a cada turno. E essas turmas precisarão ainda de maior cuidado com a limpeza. E a limpeza, a gente está falando limpeza do chão, com solução salinizante, e limpeza das paredes. Isso a cada turno. Eu acho maçanetas. Maçanetas, bancadas. Isso tem que ser a cada turno reforçada essa questão de limpeza. Por que as janelas abertas? O vírus, apesar da sua alta transmissibilidade, ele é um vírus que morre fácil. Morre com água, com sabão, morre com sol. Então, se a gente tiver uma circulação, isso é muito mais fácil de não ter contaminação. As classes que não podem ser abertas, aí a gente tem que ter reforço realmente da limpeza. De fato. E lembrar, minha gente, também, só voltando na questão das vacinas, né? Que foi a notícia mais auspiciosa. Na verdade, da semana, né? E que vem acalentar bastante, né? É que a gente está observando uma baixa cobertura vacinal, né? E lembrar que a gente precisa vacinar nossas crianças, né? Não existe só Covid na vida, não. Esse é um assunto preocupante, viu? Demais. Estamos com uma cobertura de 35% para algumas vacinas. Então, eu já disse em outras entrevistas, em outras lives, que um dos poucos motivos que se tinha antes para sair de casa era para tomar as vacinas. Há uma preocupação que no segundo semestre a gente tenha sarampo, a gente tenha o retorno da coqueluche, as meningites meningocócicas. Então, pais que estão assistindo, um dos poucos motivos para sair de casa não é para passear, é para ir cumprir o calendário das outras vacinas. Eu acho que desde da década de 70 nós não tínhamos cobertura tão baixa. Janeiro, fevereiro e março, algumas das vacinas têm uma cobertura de 40%. E isso, gente, não vai passar desapercebido. A cobrança acontecerá no segundo semestre. Mas ainda dá tempo, sim, de completar e atualizar nos postos das clínicas os seus cartões de vacina. Porque imagina, né? No segundo semestre não vai ter vacina ainda. Aí retorno vai ter Covid, aulas, retorno às aulas, aí Covid que vai continuar, sarampo, meningite, e aí realmente é complicado. Né? Então, a gente não pode depois querer colocar, a gente que eu falo assim, a população de uma forma geral, culpa e dizer, não, isso tudo aconteceu porque retornou às aulas. Né? E não é assim. Na verdade, isso tudo aconteceu porque as famílias relaxaram em relação à cobertura vacinal. Né? Então, reforçar, minha gente, vacina é vida. Eu digo que vacina é vida. Então, assim, todo mundo esperançoso pela vacina contra
o SARS-CoV, mas a gente tem que relembrar que as vacinas antigas precisam estar atualizadas, né? É extremamente necessário. Uma coisa que me perguntam muito, Ale, é a ida na casa do avô e da avó, essa convivência, se já é permitido fazer Ai, isso. demais, me perguntam Então, demais isso, demais. e aí eu tenho uma E opinião muito eu pessoal. sou mole demais para isso, viu? Sou Ah, péssima para isso. Para mim e é assim, corre, abraça a vovó e vovô. eu acho que os avós estão sofrendo muito com essa Demais, distância, mesmo demais. com o celular e com o tablet. Eu acho que nós estamos tendendo em Recife, em Grande Recife, a uma estabilidade. Eu acho que a gente educando os menores aí na casa do avô, chegando lá, álcool gel na porta, tirando o sapato, estando de máscara, mantendo o distanciamento de 1,5 m, não pode Isso, ir para o colo, não pode isso, abraçar, isso. mas ir na casa desse avô e dessa avó é importante para o psiquismo desta criança que era Total. acostumada com o avô e com a avó e com os primos, com os tios, e especialmente para o psiquismo desses avós. E Então, demais. indo com o distanciamento, com a máscara, com a lavagem de mãos, sapato lá fora, eu acho que pode sim ir no domingo para a casa Exato. do avô e do avó. Hoje, Ufa, nesse momento, já pode. Nesse ufa, momento, já pode. Já ufa. pode Eu tô dizendo sim. ufa E a gente porque faz isso com segurança. Não estou falando isso de forma irresponsável. é porque Não. é o que eu tenho dito também. Porque tem gente ligando para mim chorando, né? Ah, Dizendo, doutora Lê, minha mãe já era deprimida, piorou demais a depressão. isso. E assim, e aí liga no dia seguinte, eu faço essas orientações. Por isso que eu estou dizendo ufa. Então, se meu chefe da residência está dizendo, eu tô certa. Deixa E aí esses eu meninos faço. ver os avós, É, sem beijar ainda, sem abraçar, isso, mas isso. ver, Sem o conviver, contato físico, mas físico, a só do. presença, só Isso. O o visual, sem ser olhar, pela só internet, entrar é na casa. extremamente importante, As, né? nós vamos ter que progressivamente retornar à vida, pessoal. Isso, Sabe? Isso não adianta a gente ficar em uma bolha eterna. Logicamente, foi fundamental o lockdown, é sem dúvida, fundamental sem o dúvida. distanciamento, as máscaras e a lavagem das mãos. Mas o retorno às atividades, à vida, vai precisar É a acontecer. vida que segue, né? Estão Vida que perguntando aqui segue. do tapete que se coloca com a solução sanitizante ou se retira o sapato. Para a escola, eu recomendo um sapato específico para a escola. Qual é a minha preocupação com o tapete? O tapete está sendo só na sola do sapato, mas o vírus ele não está na sola só. Isso, Ele isso. está especialmente em cima do sapato. Então, sapato em escola, eu acho que precisa ser um sapatinho só para a escola. Ao chegar em casa, tira esse sapato na porta e limpa a sola e a frente Isso. do sapato. Limpa o sapato como um todo. Então, eu não me preocupo muito com esse tapetinho, não, que Também aí não. é só para a sola. Eu me preocupo com o sapato como um todo. Eu nem gosto desse tapetinho, Também, né? Não gosto, não. Isso, assim, isso é uma opinião pessoal, viu, minha gente? Pelo amor de Deus. Veja, também. aí as mochilas de rodinha, né? As mochilas de rodinha vai seguir o mesmo raciocínio dos sapatos. Então, é chegar, limpar também com álcool 70, solução. Na verdade, a mesma solução que você usar para lavar o sapato, você pode usar para também fazer desinfecção das rodinhas e da mochila como um todo. Não só a mochila, mas o material que você leva dentro também, né? Então, é outra realidade, minha gente. É outra realidade, é outro tempo e que a gente vai ter que se adaptar, porque daqui para frente vai ser sempre assim, né? Até que a gente realmente tenha uma cobertura vacinal adequada e que a gente consiga controlar, a vida da gente vai ser assim, né? Ninguém vai conseguir viver num casulo a vida toda.
né? E Não. nem é bom, né? Vai todo mundo surtar, um surto coletivo. E Daí já é estão isso, surtando muito, e né? muito, exatamente. Muita doença mental, muita depressão, muita ansiedade, muita notícia ruim o dia todo. Agora, eu vi que alguém colocou e é pertinente. Os professores que têm comorbidades, os professores que têm hipertensão, diabetes, esses precisariam ser afastados do contato com as crianças. Não pelas crianças, mas por eles. As crianças podem contaminá-los mesmo. Eles precisariam ir para atividades à distância. Isso, Como isso. a gente está recomendando que seja parte em EAD e parte presencial, vai precisar sempre ter alguém em EAD para os alunos, a metade da turma que está na escola. Aí é como eu falei no início, né? A escola tem que estar bem preparada em relação à sua equipe. Recurso humano, a limpeza. É Poder super voltar, multidisciplinar. pode. Agora, como vai ser que a gente precisa realmente estar preparado para essa volta às escolas? Mas isso vai ter que acontecer. Tem, assim, muita gente perguntando o que é asma controlada. Minha gente, asma controlada, na verdade, é aquele paciente que não está tendo crises frequentes de asma, né? Então, aquele paciente que ou por medicação, por uso de corticoide inalatório, ou corticoide, quando tem uma idade maior, corticoide junto com um beta-2 longa, enfim, aquela criança que faz uma medicação e que essa criança não está tendo episódios recorrentes de asma. Se essa criança, toda vez que gripa, cansa, toda vez que muda o clima, cansa, essa criança tem uma asma não controlada, né? Então, mas assim, para definir de fato, isso aí deve ser feito junto ao pediatra que acompanha essa criança, né? Então, aí também sobre o lanche, se é para vir de casa ou ser da escola. Eu teria de preferência vir de casa. Os utensílios, o garfinho, o copinho, ser da criança. Mas na escola pública, a gente pensando no mundo como um todo, a gente não pode só pensar no microcosmo desta classe média. Até porque o SARS-CoV não teve predileção por raça, por nível social. Nenhuma. Democrático todo. Totalmente. Democrático todo. Totalmente. Então, eu diria que a limpeza do prato e do talher com água e sabão e depois a colocação por 15 minutos com água e uns pinguinhos de água sanitária é totalmente efetivo para destruir o SARS-CoV. Então, na escola pública vai continuar poder fazer, sim, a merenda coletiva e a limpeza que tem que ser reforçada dos utensílios. Então, tudo é possível. E a gente tem que começar a pensar desse retorno. Então, atividades ao ar livre, com distanciamento, já é possível, gente. Né? Já é possível a caminhada. Esses meninos não podem estar tão trancados em casa, tendo aula só em EAD e brincando só no computador. E os pais estão ou em home office com todas as suas tarefas, como também terão que ir para os seus empregos. Então, a gente tem que repensar esse retorno. Cauteloso, com responsabilidade, com segurança, mas temos que pensar assim nesse retorno. Até porque essa geração já vai ser marcada, né, doutor Eduardo? Já. E aí perguntaram, nessa linha do esporte, perguntaram muito, eu fiquei parada de perguntar, mas perguntaram muito sobre balé. A problemática do balé é que, em geral, ocorre em uma sala fechada, né? E as bailarinas utilizam muito a mesma superfície. Então, não vejo com bons olhos. Também não. Não balé, vejo com bons olhos para esse do balé. momento, não. Para esse momento, não. Não vejo. Em relação à máscara face shield para menores, para os menores ou para os maiores, eu acho que para a adaptação deles talvez seja até pior do que a máscara de pano. E
o risco de pegar, de se contaminar, Isso, a contaminação também de botar é maior. e tirar, Isso. não aconselho. Aconselho máscara de pano. Isso, exatamente. Não aconselho para escola face shield para criança. Eu também não. É bonitinho, pode botar o Batman, personalizar, mas eu não aconselho. O risco de contaminação, por incrível que pareça, as pessoas não acham, mas é maior. Ali, 5 minutos, viu? 5 minutos, O tempo passa rápido, a gente ficaria aqui mais tempo. Natação pode, sim. Eu já respondi. Estão questionando Piscina muito a do natação. prédio. Piscina do prédio. Piscina com cloro, mantendo o distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas, sim, pode. A partir de agora, sim. Eu recomendaria. Eu acho que a gente tem que pensar muito na saúde psíquica das Também pessoas. concordo porque está muito difícil para muita gente que a gente conversa e liga para os pacientes, para as famílias, está muito difícil. Dificílimo, a gente tem que conversar aí abrindo isso. Judô não. Estão perguntando sobre judô. Judô de jeito não. nenhum. Aí é de contato, esse aí é que é por último mesmo. É correr, andar de bicicleta, salto em altura, salto à distância, natação. São esses os esportes que vão poder ser feitos. Ou se não quiser arriscar esporte até da tênis, escola, né? até tênis. Ou se não quiser arriscar esporte da escola, caminhada, as praias estão sendo liberadas, caminhada no calçadão, com o devido cuidado, com máscara, mantendo o distanciamento, né? Porque tem muitas mães angustiadas em relação a, não, se voltar, eu não vou deixar voltar para a atividade física da escola, né? Como natação. Então, assim, o importante é que a criança mantenha uma atividade física, especialmente porque vai ser uma readaptação de tudo, inclusive isso, e que vai ajudar demais na saúde mental dessas crianças. Isso. Né? Futebol também não, eu não vejo. Futebol não. Parquinho de prédio, estão me perguntando, eu também não, gente. A limpeza do parquinho após cada uso é impossível de ser feita. Eu não aconselho, não. O parquinho ainda não. A não ser que ficasse um profissional lá. Mas é difícil. Impossível. É difícil. E aí, mais uma. Volta às aulas. Agosto, setembro. Só julho vai dizer. Não tem data. É quando tivermos 4 semanas em estabilização decrescente. Quando isso acontecer, se for em julho, em agosto, poderá retornar com todo esse cuidado, né? Isso. Intercalado, horário, máscara, limpeza. E lembrando que, assim como aconteceu também em outros países, pode ser que após liberação das escolas, volte a fechar, né? Então, assim, na verdade, é um teste, né? Tem que ter essa mente aberta para isso, que isso pode acontecer. Mas a gente acha que se preparar bem, esse risco de retorno é menor. Exato. Certo? Dinamarca foi um belo exemplo. Foi. Diga aí. Perguntaram sobre os... Eu estou só colocando assim, doutor Eduardo, lhe interrompendo, porque já vai acabar, né? E aí perguntaram sobre os livros. Como fazer para... Se é melhor deixar os livros na escola, trazer para casa. Enfim, tanto na escola quanto para casa... Precisa passar... Encapado com plástico e que limpe quando chegar. E que limpe com álcoa 70, exato. Com álcoa 70. Então... Com álcoa 70. Álcoa 70 vai ser para o resto da sua vida. Para sempre, para sempre. Para sempre. Máscara esse ano para sempre. Álcool também para sempre. Assim, máscara, na verdade, eu acho que quando tiver uma cobertura vacinal adequada, a gente vai conseguir se livrar, né? Vai para o ano. Mas eu acho que o álcool 70 vai virar um toque eterno, né? E lavar as mãos também. Lavar as mãos espero também, sem dúvida. Que seja um toque para sempre, que lavar as mãos. Até porque é essencial para tudo, né? Pronto, Lê. Está acabando, não está, não? Está acabando, doutor Eduardo. Então, muito obrigada mais uma vez. É muito bom sempre partilhar essas lives com o senhor, né? E da mesma forma, amiga, é uma alegria. E trazendo novidades boas dessa vez, né? Isso. Então, a gente se despede de
todos, tivemos uma boa audiência hoje aí e com a certeza que a vida vai ser retomada, gente. Não se desespere, tenham mais um pouquinho de paciência, a vida vai ser retomada, as vacinas vão chegar, 2021 vai chegar e a gente vai olhar para trás e aprendemos com essa pandemia. Exato. E eu espero que tenhamos crescido como seres humanos em alguns aspectos. É verdade. De coletividade, de amizade, de respeito sem ao dúvida, próximo. Sem dúvida. Porque ele não só trouxe coisa ruim, não. Ele trouxe uma coisa boa, né? Que é justamente a questão da solidariedade, da empatia. Né? A gente realmente teve a oportunidade de trabalhar muito isso. Infelizmente, algumas pessoas não captaram, mas a maioria eu percebo que captou. Solidariedade e empatia. Né? A live vai ficar gravada, sim, porque agora tem um sistema novo do Instagram que ela fica gravada, viu, pessoal? Cuidado todo mundo aí na saúde mental, né? Essa é a preocupação maior agora. Professora Cátia Petribu, professor Antônio Peregrino, professora Milena França estão preocupadíssimos agora nessa fase com a questão da saúde mental. Vão ter muito trabalho, viu, pela frente. Demais. Então, a gente realmente precisa ficar bem atento. Criança, adolescente, adulto e idoso. Mas criança e idoso são duas faixas etárias extremamente suscetíveis durante essa pandemia aos transtornos de humor, inclusive suicídio. Então, a gente precisa ficar alerta aos adolescentes e aos idosos, viu, pessoal? Então, é isso. Boa noite a todos. Boa noite. Paz no coração. E vamos em frente. E fé, como disse Fernanda, sempre. Fé na vida. Fé na vida. E das pessoas. É verdade. Um beijo. Beijo, gente.